Sejam bem-vindos ao evento. O meu nome é Liliane Moraes e eu vou nos próximos minutos falar sobre os resultados do meu doutoramento que envolveu bastante a tecnologia ESRI. Portanto, o título do doutoramento foi Modelar a mortalidade do período alargado do verão, de maio a setembro, em Lisboa, pretendendo ser uma estratégia local da promoção da saúde pública. Eu vou começar muito rapidamente por dar uma introdução do que são as ondas de calor, os objetivos que nortearam o doutoramento e de seguida caracterizarei cada estudo. Portanto, foram 3 estudos, 3 grandes objetivos. E depois concluirei com as conclusões e perspectivas futuras. Começando pela introdução das ondas de calor. As ondas de calor são consideradas dos riscos climáticos mais importantes. São responsáveis por um elevado número de hospitalizações e lideram a principal causa de morte em todo o mundo. Naturalmente que este tipo de evento está associado a um elevado peso na saúde e na economia. Tomemos como exemplo a onda de calor europeia de 2003, que causou mais de 70 mil mortes em excesso e os danos na economia foram estimados na ordem de 17 bilhões de perdas em dólares americanos. As ondas de calor prevêem-se cada vez mais que sejam frequentes, intensas, duradouras e com uma extensão espacial maior. Tudo o que acabei de dizer está sintetizado no gráfico do vosso lado direito, que mostra o efeito das ondas de calor na população europeia. E nota-se que o período de referência, de 1981 a 2010, o número de mortes e a população exposta ao calor, às ondas de calor, é significativamente menor do que qualquer outro período em análise, especialmente o último, que possui valores bastante expressivos. Portanto, não há dúvida nenhuma de que estamos perante um sério perigo de saúde pública. Agora, quais são os fatores que influenciam a vulnerabilidade? Quem são as pessoas mais vulneráveis ao calor? A literatura mostra-nos que a idade das pessoas com mais de 65 anos têm um risco de morte associado ao calor mais agravado. As pessoas também com doenças cardiovasculares e respiratórias, mas estão mais vulneráveis ao calor porque o calor exacerba ou pode exacerbar estas patologias. E de notar que se existir um somatório dos fatores de vulnerabilidade, naturalmente que a pessoa estará ainda mais vulnerável. As condições socioeconómicas também são importantes. O nível de escolaridade funciona como um fator moderador, assim como o emprego. As pessoas com emprego têm mais recursos, conseguem proteger-se melhor do calor. Por outro lado, o acesso aos cuidados de saúde também são decisivos, porque são recursos que a população possui para manter a saúde, para prevenir a doença, e as medidas de adaptação, que são também importantes, sejam os fatores comportamentais, como uma maior ingestão de água, seja através do edificado, aumentando a eficiência energética dos edifícios, porque isso diminui a vulnerabilidade. Por fim, as cidades, ou seja, as pessoas que vivem ou trabalham nas cidades estão mais vulneráveis ao calor devido ao efeito sinergético das ondas de calor e o efeito das ilhas de calor urbano. Agora, os objetivos. O grande objetivo geral foi modelar a mortalidade associada ao calor em Lisboa, de forma a prevenir futuros impactos na saúde, sendo um contributo local para a promoção de saúde pública. Um pouco à imagem do título da tese. Agora, especificamente, 3 grandes objetivos que resultaram em 3 artigos que também já se encontram publicados. O primeiro objetivo deu origem a um artigo pretendeu estabelecer uma comparação entre 2 índices que analisam as ondas de calor e ver qual deles tem maior poder preditivo para evitar a mortalidade associada ao calor. Portanto, por um lado, temos o fator de excesso de calor, o EHF, que reúne algum consenso a nível mundial, e por outro lado temos o GAT4, ou seja, a sobrecarga térmica acumulada generalizada, que constitui a lógica que está em vigor em Lisboa e, portanto, a base do sistema de vigilância e alerta de ondas de calor. Portanto, qual era a ideia? Era perceber se o índice que se encontra em vigor necessita ou não de uma atualização. Muito brevemente, as principais diferenças entre os 2 índices é que ambos tentam captar a evolução da população à temperatura, mas o EHF opera ao nível mensal e com a temperatura média,
e o gato com a temperatura máxima e ao nível semanal. O segundo grande objetivo consistiu em mostrar de que forma diferentes escalas geográficas impactam na análise dos dados de saúde, portanto, de que forma influenciam a interpretação dos resultados de saúde e que implicações é que isso tem na gestão da saúde e no planeamento urbano, e isso será ilustrado com taxas de mortalidade que vamos ver de seguida. Por fim, o terceiro e grande objetivo consistiu em modelar o padrão cardiorrespiratório nos idosos em Lisboa ao nível da secção estatística, portanto, o nível da vizinhança, e depois perceber quais são os potenciais fatores explicativos desse mesmo padrão espacial. Agora, estudo a estudo, de uma forma mais pormenorizada. No primeiro estudo, ele vem muito na sequência da onda de calor de 2003, que falei há pouco. Portanto, após esta onda de calor, vários países construíram sistemas de vigilância e alerta de ondas de calor. A questão é que, não existindo uma definição clara do que é uma onda de calor, a escolha do índice influencia o número de dias de ondas de calor e as suas características, como a intensidade. E isso é importante do ponto de vista operacional. Assim, era importante perceber se o índice que se encontra em vigor atualmente em Portugal está atual ou não. A nível dos dados, foram utilizados dados diários da mortalidade e da temperatura de 1980 a 2016 em Lisboa, de maio a setembro. Foram construídas duas variáveis com base nos índices de que falei há pouco, portanto o EHF e o GAT4, e depois foi aplicado a análise estatística, a regressão de Poisson e a binominal negativa a dois conjuntos de mortalidade. A mortalidade total, e entenda-se todas as idades e todas as causas, e a mortalidade cardiorrespiratória nos idosos, portanto, com mais de 65 anos. Por fim, para analisar a qualidade dos modelos, isto é, a capacidade que o modelo tem de prever corretamente dias com excesso de mortalidade, foram aplicadas as curvas ROC. No limite 1, para identificar dias com excesso de mortalidade, e no limite 2, para identificar dias com substancial excesso de mortalidade. Portanto, foram distinguidos dois níveis de gravidade de mortalidade. Nesta primeira tabela, vê-se todas as mortes, isto é, a mortalidade total, todas as idades e todas as causas de morte. E vê-se que os dois índices, o EHF e o GAT, no modelo A, são modelados em conjunto, e no modelo B e C, os índices foram modelados separadamente. Os dois índices são estatisticamente significativos nos três modelos. No modelo A, nota-se um ligeiro aumento da razão da taxa de incidência do índice GAT4 relativamente ao EHF. Não nos permite dizer que o GAT seja superior ao EHF, porque tem magnitudes diferentes, são índices diferentes, no entanto, registram-se estas diferenças. A regressão binominal negativa vem confirmar estes resultados, com a diferença de que o EHF perde parte da sua significância estatística, como está a vermelho. Relativamente à qualidade dos modelos, as três curvas ROC, nos dois limites considerados, são significativamente diferentes, de uma classificação aleatória. No limite 2, a curva ROC tem valores superiores a 0,8, o que é muito bom e, portanto, os três modelos conseguem prever a maioria dos dias com excesso de mortalidade, que é ótimo. Relativamente à mortalidade cardiorrespiratória nos idosos, o modelo A mostra que apenas o índice GAT4 é estatisticamente significativo. O EHF só recupera a sua significância estatística quando modelado separadamente. Mais uma vez, se denota uma ligeira diferença entre o GAT e o EHF ao nível da razão da taxa de incidência, o que também se verifica quando se modela a regressão binominal negativa. Quanto à qualidade dos modelos, o limite 1 continua a apresentar valores acima de 0,7, mas no limite 2 as curvas ROC aproximam-se muito do desejável, do valor 1. As três curvas podem-se classificar, portanto, como uma excelente capacidade discriminatória para identificar os dias com substancial excesso de mortalidade.
o que é muitíssimo bom. Portanto, concluindo, podemos dizer que os dois índices conseguem prever a mortalidade relacionada com o calor. Na mortalidade total não se registram grandes diferenças, mas na mortalidade cardiorrespiratória nos idosos, o índice 4, no modelo A, foi o único estatisticamente significativo. E, portanto, a principal conclusão a reter é que o índice que atualmente está em vigor em Lisboa não necessita de uma atualização para já. Relativamente ao segundo estudo. Portanto, este estudo insere-se no contexto da emergência climática e na necessidade de ir além das escalas convencionais para melhor responder às necessidades da população e nesta sequência a escala da secção estatística, portanto vamos chamar escala da vizinhança, é o mais adequado na medida em que existe muita literatura que mostra que a nossa saúde tem associações com as características do bairro. Além disso, era também necessário melhorar o conhecimento do padrão espacial dos resultados de saúde. Neste sentido, foram utilizados dados diários da mortalidade em Portugal continental, de 2014 a 2017. Estes dados foram geocodificados, cerca de 435 mil registros. A geocodificação é um pouco complexa, portanto, o fluxograma tenta demonstrar todo o processo de uma forma mais simples, mas não tendo muito tempo, vou-me debruçar sobre os outputs da geocodificação, que foram 2. Portanto, a taxa de mortalidade em Portugal continental a 3 escalas, o município, a freguesia e a escala da vizinhança, portanto, a secção estatística, e por fim o caso de estudo, que é o mapa que iremos ver de seguida, onde mostra que foi possível cartografar a taxa de mortalidade cardiorrespiratória nos idosos de maio a setembro a 2 escalas de análise, a vizinhança e a freguesia. Agora, o que é que estes mapas mostram? Revelam que a taxa de mortalidade cardiorrespiratória no mapa B, que é o mapa mais à direita, possui um maior detalhe. Há uma maior variabilidade face ao mapa da esquerda, que é a escala da freguesia. Portanto, quanto maior a resolução, maior a variabilidade. E por isso, isto é importante do ponto de vista de saúde pública. Portanto, é que áreas com elevada taxa de mortalidade passam despercebidas numa análise mais generalista. Portanto, a ideia que fica é que cartografar ao nível da secção estatística, portanto, da vizinhança, é não mascarar a real dinâmica existente e ter a oportunidade de intervir no território de uma forma mais eficiente. E, portanto, daí a importância do ponto de vista de saúde pública. Podemos concluir que é muito importante trazer conceitos de escalas geográficas para as áreas da saúde, aumentar as sinergias e a cooperação entre várias instituições, porque só do ponto de vista multidisciplinar e numa resposta concertada é que melhoramos o planeamento em saúde pública, sem dúvida, e só dessa forma é que respondemos de uma forma mais adequada aos desafios de saúde colocados pelo aquecimento global e aumentamos também as percepções dos resultados de saúde. Mas eu diria que mais importante do que isso, identificamos potenciais áreas negligenciadas e nessas áreas podemos melhorar a gestão dos cuidados de saúde e melhorar a tomada de decisão ao nível do planeamento. Quanto ao terceiro e último estudo, portanto, este estudo insere-se muito na sequência do segundo, que acabámos de falar. Portanto, no segundo foi possível cartografar o padrão espacial da mortalidade cardiorrespiratória associada ao calor nos idosos ao nível da vizinhança, mas faltava ainda alguns desafios metodológicos a serem ultrapassados. Portanto, fazer modelação, utilizar ferramentas de análise espacial e, portanto, perceber quais são os potenciais fatores explicativos desse mesmo padrão espacial. Isso permite-nos responder à pergunta onde é mais urgente intervir. Onde é que eu posso canalizar melhor os recursos, que são muitas vezes limitados, em áreas de maior vulnerabilidade e não desperdiçar em áreas de vulnerabilidade inferior, melhorando assim, naturalmente, o planeamento relacionado com o calor. Portanto, quais foram os dados? Parte dos dados, como eu disse, vem do estudo anterior, portanto, a mortalidade já estava geocodificada. E depois foram utilizadas 12 variáveis independentes,
como potenciais variáveis explicativas, que foram classificadas em 5 grupos: a área demográfica, ambiental, urbanística, socioeconómica e dos recursos de saúde também. Quanto à análise espacial, foi utilizada a mortalidade na mortalidade cardiorrespiratória foi feita a análise de pontos quentes, portanto, hotspots, e depois, para perceber os potenciais fatores explicativos, foram utilizadas 2 análises: a análise estatística, a binominal negativa, e ao nível da análise espacial, a regressão geograficamente ponderada. Por que utilizar 2 análises? A intenção era ver se as 2 análises identificavam as mesmas variáveis explicativas ou não. Este primeiro mapa é o resultado da análise de pontos quentes, dos hotspots. Portanto, mostra a mortalidade cardiorrespiratória modelada portanto, por essa mesma ferramenta espacial. E o que é que nos revela? Que a maioria do padrão em Lisboa é não significativo, ou seja, são áreas que, à partida, da dinâmica mortalidade associada ao calor, não oferece muitas preocupações. No entanto, existem 31 áreas, que são áreas, a laranja e a vermelha, que vocês veem no mapa, são as áreas consideradas pontos quentes. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que são áreas onde a mortalidade cardiorrespiratória nos idosos é estatisticamente significativa. Agora, falta perceber os potenciais fatores explicativos deste mesmo padrão espacial. Como já disse, foram utilizados 12 variáveis e uma dupla abordagem, mas por questões de tempo eu vou sintetizar os resultados. Portanto, o modelo espacial explica cerca de 60% da mortalidade cardiorrespiratória nos idosos, e quanto às variáveis explicativas, equivalentes quer na análise espacial, quer na análise estatística, temos 3 variáveis. O fator idade, portanto, ter mais de 65 anos é relevante. A extrema importância dos espaços verdes, que atenuam a temperatura, e o fator emprego. Portanto, estas foram as 3 variáveis mais importantes na explicação da mortalidade cardiorrespiratória associada ao calor nos idosos, como eu disse, variáveis idênticas da análise espacial e estatística. Agora, como é que se interpreta este segundo mapa? As áreas mais a laranja e vermelho são áreas onde a mortalidade é maior à estimada pelo modelo, ou seja, são áreas subestimadas. Ao contrário, as áreas já azul são as áreas superestimadas, ou seja, onde o número real de mortes é inferior ao estimado pelo modelo. E agora, o que é que nós podemos concluir da análise dos 2 mapas, que é extremamente importante? Concluímos que muitas das áreas, a laranja e a vermelho, que nós vemos no primeiro mapa, portanto, que já tinham sido identificadas como áreas de mortalidade cardiorrespiratória nos idosos estatisticamente significativa, são também áreas que no segundo mapa são identificadas como áreas onde o número real de mortes é superior ao estimado pelo modelo. Ou seja, são estas as áreas que devem ser tidas como prioritárias e que cabe, claro, aos agentes de saúde pública, aos agentes locais, diminuir essa mesma vulnerabilidade e promover a equidade da saúde climática na saúde. Portanto, daí os mapas serem extremamente importantes. E estou quase a terminar. Portanto, quanto às conclusões e perspectivas futuras. Portanto, o modelo de Lisboa assente no índice GAT4, que previne a mortalidade associada ao calor, sendo a base do sistema de vigilância e alerta de ondas de calor, neste momento, parece que não necessita de atualização. Foi demonstrada a relevância da geocodificação e de estudar os resultados de saúde à escala da secção estatística, portanto, vizinhança, portanto, a uma escala mais detalhada, e isso é essencial para os planos de saúde pública relacionados com o calor. É possível melhorar os sistemas de informação de saúde e melhorar a gestão dos cuidados de saúde, da alocação dos recursos, da sua otimização. E foi demonstrado também, como referi há pouco, que é possível promover a equidade da saúde climática nas cidades com medidas de mitigação e adaptação
adequadas à necessidade de cada área. Quais foram as limitações ao longo do doutoramento? Portanto, como imaginam, houve uma série de limitações, mas a enorme falta de dados a uma escala detalhada, portanto, à escala de secção estatística, com uma rede meteorológica extensa em todo o Conselho de Lisboa, de facto foi uma grande limitação. Portanto, mais dados teriam enriquecido o trabalho. Por outro lado, aceder aos dados de mortalidade e morbilidade a uma escala tão detalhada, de facto, é difícil devido à lei da proteção de dados. Por fim, ainda que tenhamos selecionado os meses por excelência do calor, de maio a setembro, que é quando o índice Ícaro está ativo, ainda que eu tenha selecionado as duas principais causas de morte associadas ao calor, portanto, as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias, ainda assim não se pode afirmar que o número de mortes se deva unicamente ao calor. Portanto, poderão existir outros fatores que não só o calor. As perspectivas futuras, eu posso dizer que os objetivos foram cumpridos, mas muito mais haveria a fazer. Portanto, seria interessante aplicar toda a modelação espacial da mortalidade relacionada ao calor nesta escala tão detalhada, mas noutras cidades. Seria igualmente interessante estudar outras patologias relacionadas com o calor, como a diabetes, as doenças do foro renal, do foro mental, assim como outros subgrupos populacionais, como é o caso das crianças. Melhorar os dados melhorar os modelos com outros dados e no fundo, melhorar os modelos com dados que, entretanto, já estão disponíveis e, principalmente, cruzar conhecimentos, cruzar saberes, ou seja, a informação aqui criada, cruzá-la com um dos trabalhos mais recentes na área de climatologia urbana, que visa a atualização das ilhas de calor urbano. Eu espero não ter falado de uma forma rápida demais, mas quis ser concisa e passar o máximo de conhecimento possível. Eu agradeço imenso a atenção de toda a audiência e desejo a continuação de um bom evento. Muito obrigada.